A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, esteja no seu, no meu, esteja nos nossos corações. Somos gratos a Deus por mais um domingo e aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Queridos, a lição de hoje é a lição de número 10, que tem o tema Quando os Pais Sepultam Seus Filhos. A lição é a lição do dia 4 de junho, agora de 2023. Queridos, quando os pais sepultam seus filhos. Este tema é muito forte, porque tradicionalmente, pela lógica, nossos filhos é quem nos sepulta. Mas nós estamos contemplando hoje uma inversão. Estamos vendo os pais sepultando seus filhos em decorrência de mortes prematuras, né? E em decorrência daquilo que o mundo tem proporcionado para os nossos jovens, para os nossos filhos. Então a lição de hoje ela vem trazendo para a gente a experiência de Jó, seus filhos, sua família, seus amigos. Amém? E eu espero que nós possamos tirar boas lições do estudo desta manhã. Então seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. E o nosso textuário, querido, está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? E a verdade prática? A verdade prática, segundo o autor da lição, é a seguinte: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança, né? Lógico, nós não podemos ficar indiferentes à morte prematura, à morte inesperada, mas também nós não podemos nos desesperar, né? Como que alguém, né, que não tem esperança. Amados, a nossa lição hoje, ela traz esse tema, né? Quando os pais sepultam seus filhos. E nós temos aqui o nosso texto básico, texto bíblico em classe, tá? Que está baseado lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 13. Depois, o versículo 16 ao 19, que diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram.
e aos moços os feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este estava falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Amém, querido? Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e nosso Pai, te somos gratos por estarmos nesta manhã de domingo estudando mais uma lição da Escola Bíblica. Pai querido, nós te pedimos que abra nossa mente para entendermos a Tua Palavra e que através dela possamos crescer, possamos nos tornar pessoas amadurecidas na fé e sermos pessoas cuidadosas com a nossa família. Deus amado, abençoa os pais e abençoa os filhos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão estudando a lição de hoje. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja, querido, o nome do Senhor nosso Deus. Olha, a morte de um filho, de uma filha, é talvez a maior experiência de dor que um ser humano possa experimentar, né? Não é fácil você perder um filho, né? E o livro de Jó, amados, apresenta o quadro de perda dos filhos do patriarca, bem como seu período de dor e de lamentação. Então nós vamos ver essa experiência de Jó, um homem segundo o próprio Deus, íntegro, temente, um homem que se desviava do mal, passar por todo esse infortúnio. E a lição hoje, ela tem como objetivo descrever a família de Jó. Quem era a família, como se comportava a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. Não é fácil. E terceiro, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família, né? Então, amados, é importante aprendermos como lidar com a perda de um filho, uma filha, né? Como a perda de um ente querido, tá? Não é fácil, a dor, né? Com certeza é muito profunda, é muito grande. Então, queridos, o patriarca Jó, ele era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança, tá? Sua esposa era uma mulher dedicada, dedicada à sua casa, e tudo parecia dentro da normalidade, né? Até que uma tragédia, né, familiar se abateu sobre a sua casa. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar justamente a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Nós vamos ver a experiência de os pais, né, sepultarem os filhos. Talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E ao mesmo tempo, como nós podemos encontrar na Bíblia palavra, né, a palavra de Deus, que venha trazer consolo diante de um quadro como este. Então, amados, já estamos vendo aqui que a lição não é muito fácil, não é? Que a lição trata de um assunto muito difícil. Não é fácil nós trabalharmos no conforto de alguém que perdeu um ente querido, não é verdade?
tudo que falamos parece que não surte efeito, parece que não produz resultados. Mas o nosso primeiro tópico da lição, irmãos, é sobre a família de Jó, tá? Quem era Jó? Tá? O patriarca Jó, ele nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que Jó viveu numa época anterior à época de Moisés, antes mesmo do patriarca Abraão, entre os séculos 25 e 28, antes do Senhor Jesus. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica então a sobrevida, de 140 anos do patriarca Jó. Está aqui em Jó 42:16, que diz que depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Depois disto o quê? Depois de toda aquele infortúnio que Jó viveu, ele ainda viveu 140 anos, e teve novos filhos e viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, tá? Então, irmãos, Jó teve uma sobrevida de 140 anos, Mais especificamente, Jó nasceu depois do dilúvio, tá? Depois do dilúvio é que Jó nascera, então, Então, amados, Jó tornou-se um homem muito rico, próspero. O caráter de Jó era um caráter santo. Jó foi testemunhado pelo próprio Deus, como um homem sincero, um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus, E por isso, por esse temor a Deus, Jó se desviava do mal, tá? Então esse era o Jó que nós tanto falamos na Bíblia e que muita gente ainda diz assim, que Deus faça contigo como fez com Jó. Olha, meus irmãos, não é fácil vivermos o que Jó viveu, tá? Mas muita gente tem desejado para o outro sem perceber o tamanho do seu desejo e as consequências do seu desejo. Que Deus faça contigo o que fez com Jó. Só que Jó viveu 2 fases da sua vida, Uma fase, aliás, 3 fases: a fase de muita prosperidade, a fase do infortúnio e a fase da sobrevida, Então temos que entender muito bem a vida de Jó, tá? Olha, a esposa de Jó, tá? Tudo que nós sabemos a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. A esposa de Jó, ela ganhou fama de uma mulher insana, uma mulher ambiciosa, por causa da perda de todos os bens materiais e também a perda dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima de feridas, purulentas, das quais ele teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa. Ela não abandonou o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provocação do seu esposo, Seu desespero, então, afetou a sua fé ao ponto de levar aquela mulher a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Quer dizer, chega de sofrimento, eu não aguento mais ver tanto sofrimento. Muitas vezes, amados, nós não entendemos o comportamento daquela mulher. Aqui em Jó capítulo 2, verso 9 diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Tamanho era o desespero daquela mulher. Ela teve 10 filhos com Jó.
E como não se deixou influenciar pela proposta desesperada da sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte, né? E transformasse todo aquele mal em bênção. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é craque, né, em transformar infortúnios em bênção, em transformar situações difíceis, tá, em bênção, não é verdade? Bem, então nós já conhecemos aqui quem foi Jó, e também já conhecemos um pouco da esposa de Jó e o comportamento que ela teve diante do infortúnio que eles estavam vivendo. Não era fácil também para aquela mulher, né, ver que tudo que eles tinham se dissipou. E não apenas as questões materiais, mas os seus filhos tiveram suas vidas ceifadas também. Ela estava também passando por uma situação muito difícil. Daí, o ponto dela chegar a cometer, né, essa insanidade de declarar o esposo, né, amaldiçoa o teu Deus e morre. Bem, e os filhos de Jó, né? Os filhos de Jó. Olha, queridos, Jó, ele estava atento ao modo de viver de seus filhos, tá? Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida, bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifício a Deus por seus filhos, que Jó orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo, havia cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual dos seus filhos. Olha, aqui em Jó, no capítulo 4, capítulo 4, né? Aliás, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, nos fala claramente sobre a atitude de Jó com relação aos seus filhos, né? Então, Jó cuidava, Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos e sacrificava em prol, né, da vida dos seus filhos. Como está a sua preocupação com os seus filhos? Você tem orado por eles? Você tem feito algum sacrifício pela salvação dos seus filhos? Quais os cuidados que você tem tido para com os seus filhos com relação à vida espiritual, à salvação de suas almas? Olha, Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca realmente era um homem próspero, né? Então, querido, esse é o primeiro ponto da lição e nós conhecemos aqui um pouco sobre Jó, sobre a sua esposa e sobre seus filhos. E o que nós vimos aqui, Jó sendo apresentado por Deus como um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Aprendemos também sobre a esposa de Jó, que era uma esposa dedicada, mas que, diante de tantas pressões, acabou cometendo a insensatez de declarar ao marido que amaldiçoasse Deus e morresse. Tamanha também era o sofrimento daquela mulher, não é? Ver o seu esposo naquele estado, na cinza, né? Cheio de úlceras, de feridas, coçando-se com cacos. Não era fácil para aquela esposa, né? E então, queridos, uma mulher que tinha tudo em casa, tinha uma família abençoada, feliz, filhos saudáveis, e de repente perder tudo. Não era fácil para ela. E nós conhecemos a
a postura dessa mulher. Também conhecemos os filhos de Jó, que eram também pessoas dadas a banquetes e a festas e etc. E vimos qual o comportamento de Jó com relação aos seus filhos. No segundo tópico da lição, nós vamos ver aqui como lidar com a morte dentro da família. Eu não sei se você que está acompanhando a lição hoje já teve essa experiência, né, de perder alguém, né, de perder um filho. Eu, graças a Deus, ainda não vivi essa experiência de perder filhos, mas já perdi meu pai, já perdi a minha mãe, e a dor é muito grande. A dor é grande. Fica um vazio muito grande. Você sente falta dessas pessoas. E eu não consigo imaginar a profundidade da dor de uma pessoa que perde um filho. Então, amados, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Não foi uma morte anunciada, né, esperada, de longos dias de enfermidade, né? Hoje nós vivemos muito essa experiência, né, de pessoas que adoecem, são internadas, passam semanas, passam meses nos hospitais, às vezes vêm para casa, continuam doentes em casa, né? E a gente até vai se acostumando com aquela situação e já fica aquela expectativa de que a qualquer momento aquela pessoa pode partir para a eternidade. O caso de Jó, por exemplo, lá, cheio de feridas, doente, né, já por algum tempo. Então havia toda uma expectativa, né, dele de repente até partir para a eternidade. Mas os seus filhos? Seus filhos estavam saudados, seus filhos estavam num banquete e de repente vem o vento, né, e joga a casa em cima de todos eles e ceifa a vida de todos os filhos de Jó. Então os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte dos filhos de Jó chega à sua casa. E quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus, amados, não nos criou para morrer, mas a morte, ela é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus é que é capaz de cravar essa maldição no lenho da sua cruz ali no Calvário. Então, assim todos ficamos perplexos diante da morte e principalmente, queridos, quando envolve alguém próximo de nós. Por isso a palavra de Deus, amados, nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre a morte. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa da sua ressurreição nós podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrarmos a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá? Aqui em João, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá vendo? Então esse processo, a morte, amados, ela vai servir para nós, né, como um meio de entrarmos para a vida eterna com o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, tá? Então, amados,
Jó e sua esposa, eles foram surpreendidos pela morte dos seus filhos. Morte prematura, tá? Uma morte que não fora anunciada, foi algo abrupto, né? Repentino. Foi dessa forma a morte dos filhos de Jó. Olha, querido, nós temos duas razões aqui no ponto, aliás, o segundo ponto, são as razões para a tristeza do luto de Jó e também da sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz, tá? Aqui em Jó, no capítulo 1, né, até o versículo 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam o convite às suas 3 irmãs e a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, né? E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó preocupava-se com seus filhos, tá? E havia razão para a tristeza, as razões para a tristeza, né, do luto de Jó e também de sua esposa. Jó tinha uma família feliz. O próprio comportamento dos filhos, essa socialização dos filhos, que viviam bem, né, que tinham essa comunhão, né, então aponta para uma família feliz. Então, nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade de Jó e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia ela não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente esse sepultamento aconteceu. Então é importante, queridos, ressaltar que uma perda como essa, né, traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Lá em Eclesiastes 3, versículo 4. A tristeza e o choro passaram então a fazer parte da família de Jó, outrora uma família feliz e próspera. Então veio a tristeza e veio também a escassez de tudo. Aquela família feliz e próspera agora era uma família triste, chorosa e sem nenhuma prosperidade. Então havia razões para tristeza e também luto, né? Tanto de Jó quanto da sua esposa. Mas nós também vemos aqui a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Isto aqui nós precisamos entender. Jó, mesmo passando por toda aquela situação, por todo aquele infortúnio, Jó manteve-se fiel ao Senhor, mesmo em meio à dor que ele vivia. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Sabe, Jó, ele rasgou o manto, ele rapou a cabeça, tá? Ele lançou-se em terra, né? Tá? Ele lançou-se em terra. Jó, ele adorou ao Senhor. Diante daquela situação, né? Aqui no capítulo 1, versículo 20,
diante de toda aquela situação, a reação de Jó foi adorar, foi se esvaziar, sabe, e adorar o Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui, amados, Jó iniciou o processo da aceitação daquilo que havia ocorrido, tá, diante do Senhor da vida. Jó começou a entender e aceitar o que o Senhor estava permitindo que acontecesse com ele. Então essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda, ela não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso o patriarca, ele pôde dizer em atitude de adoração: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nenhum momento Jó murmurou, em nenhum momento Jó culpou a Deus. Jó adorou ao Senhor. Então, queridos, Jó e a sua esposa, eles foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Tiveram que viver esse momento trágico de dor. Então Jó desejava, tá, que um árbitro decidisse sobre o golpe que ele levara, mas ele não encontrou nenhum. Os bens levados e os filhos mortos, Jó não fez nada para merecer, né, o que ele estava vivendo. O primeiro versículo do livro de Jó declara que Jó era um homem reto, era um homem que tinha uma boa vida. Os 2 primeiros capítulos explicam que a pergunta por quê só é respondida no céu. Jó chamava a Deus apenas para ouvir o eco de suas palavras, seu brado. No capítulo 3, é o brado de todo ser humano. O que eu fiz para merecer isso? O sofrimento imerecido é a principal razão pela qual, queridos, muitos rejeitam a crença em Deus. Se Jó é o livro mais antigo da Bíblia, como muitos estudiosos afirmam, então Deus abordou o problema cedo e também de frente. Então, queridos, que experiência essa de Jó? Que experiência viveu Jó? No terceiro tópico da lição, nós vemos os cristãos e o luto. Quem, queridos, não já viveu a experiência de perda na família? Talvez não de filhos, mas de alguém da família, né? Então, os cristãos e o luto. Primeira coisa, irmãos, e o primeiro ponto desse tópico é: não culpe a Deus. Há muitos anos eu pastoreava a Igreja Batista na cidade de Breves, no estado do Pará, na ilha do Marajó. E eu fui chamado para orar por uma criança que estava desfalecendo. E quando eu cheguei naquela casa, o pai segurava aquela criança que já tinha se escangotado o pescoço, estava lá, e ele dizia: Deus, tu já levastes o fulano, não leva mais esse, não faz isso comigo.
Deus, deixa esse para mim. E nós chegamos ali naquela casa, né, e estava sufocada com muita gente. Nós entramos e aquele pai olha para mim e disse: pastor, Deus já levou o fulano, quer levar esse também. Meu filho está morto. Eu tomei aquela criança nos braços e orei por ela. E aquela criança voltou os sentidos e foi grande alegria naquela casa. Mas o que nós vimos ali no início foi o pai dizendo: tu já levaste fulano, me deixa agora esse. Não leva. Queridos, nós não podemos culpar a Deus. Não é muito difícil, né? Tá? Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar até mesmo a blasfemar contra Deus. Não é isso que nós aprendemos aqui com Jó. O antigo patriarca, ele nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Então, amados, nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios, queridos, na vida que nós não conseguimos desvendar aqui na terra. Tá? Não conseguimos desvendar aqui na terra. Deuteronômio 29, também versículo 29, diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então há mistérios que é para Deus. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina, tá? E também nos encoraja é suportar o sofrimento com paciência. É por isso que a gente sempre fala: oh, Senhor, me dá a paciência de Jó, não é? Então, é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Nós nunca também achamos que merecemos o que estamos passando, não é verdade? Então haverá um dia, amados, que tudo estará patente diante dos nossos olhos, tá? O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo fala no versículo 12 o seguinte: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha, tá? Então veja bem como é as coisas. Então o próprio livro de Jó, ele não revela por que os seres humanos sofrem. E o que o livro ensina e que ele encoraja é a gente suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo do sofrimento imerecido. Então haverá um dia que tudo vai ser esclarecido diante de nós, tá? Segundo ponto é vivendo em luto. Olha, queridos, com o patriarca Jó, nós aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração, né? Então, diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor Jesus agitou-se no seu espírito, comoveu-se e também chorou. Está vendo?
Então, amados, diante de uma situação como essa, nós não podemos ser indiferentes, mas precisamos sim, amados, soltar as nossas emoções, né? Pois psicologicamente reprimirmos não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento como um momento de luto, tá? O próprio Jesus chorou diante do quadro, da situação de Lázaro. Terceiro ponto deste tópico é: mantenha a esperança. Nós vimos, amados, que é saudável manifestar emoções próprias. Verdade, é saudável manifestar, né, emoções próprias, né? Então, querido, precisamos manter a esperança, tá? Então, amados, veja bem aqui, é preciso que levemos em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, então é preciso procurar a ajuda de um especialista, tá? Então, nós precisamos sim, tá? Nos adequar a esse período de luto. Mas também é verdade, amados, que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Porque nós sabemos que a morte, para nós cristãos, amados, é a forma de passarmos desta vida para a eternidade com Deus, tá? Então não podemos nos desesperar como alguém que não tem esperança. O apóstolo Paulo, aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então não seja ignorante acerca das pessoas que dormem, daqueles que dormem em Cristo, porque existe uma garantia, uma segurança de vida eterna para aqueles que dormem em Jesus. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses, né? E se após esse período a pessoa ela não consegue voltar às suas atividades normais, à sua vida normal, é preciso buscar a ajuda de alguém especializado, pois isso não é saudável. Então esse cuidado, tá? É coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte, né? Então, amados, portanto, a palavra de Deus traz consolo, traz conforto para a alma enlutada, tá? Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 ao 5, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação seja por meio de Cristo. Amém? Meu amado. Então, que Deus abençoe a sua palavra, né? Então, queridos, é importante, é preciso levar em conta que o período de luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, tá certo, querido? Então, um dia, amados, brevemente, nós estaremos sempre ou para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Amados, há esperança, e é por isso que nós não podemos nos desesperar, não é verdade? Então, querido, olha só, no período de luto,
o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo ele deve manter viva a esperança, porque nós também ressuscitaremos com ele, não é verdade? Então, amados, a fé sobrevive ao sofrimento. A fé sobrevive ao sofrimento. Muitos pensam que por crerem em Deus, Ele os livrará dos problemas. Mas o que nós aprendemos é que no mundo nós teremos aflições. Assim, quando ocorrem as calamidades, né? Essas pessoas questionam a bondade e a justiça divina. Mas a mensagem de Jó é que não desistamos de Deus quando Ele permite que nós tenhamos experiências ruins. Então, a fé em Deus, queridos, não garante prosperidade pessoal, e falta de fé não é sinônimo de problema nessa vida. Se assim fosse, as pessoas creriam em Deus apenas para o enriquecimento próprio. Deus, Ele é capaz de nos resgatar do sofrimento, mas pode também permitir que o sofrimento ocorra por motivos além da nossa compreensão. Então, a estratégia de Satanás é fazer com que duvidemos de Deus. Duvidemos de Deus. Então, nesse exato momento, é isso que ele tenta fazer com você, comigo, com todos nós. Aqui, Jó mostra uma perspectiva maior do que a busca de um conforto pessoal. Então, amados, se sempre soubermos o motivo do nosso sofrimento, nossa fé não terá espaço para crescer. Deus permite que vivamos determinadas situações para que amadureçamos na nossa fé, para que cresçamos na nossa fé, para que sejamos mais espirituais, busquemos mais ao Senhor. Então, queridos, concluindo a nossa lição, sem dúvida, a morte, ela é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica muito grande sobre os pais. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Então, por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 26. No processo do luto, nós não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, uma verdade esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Precisamos, sim, confiar no Senhor. Amém, querido? Então, que Deus esteja presente na sua vida, que Ele esteja abençoando você e que Ele nos capacite para entendermos os desígnios da vida e que entendamos que a morte é uma realidade na vida de todos nós, mas que nenhum pai realmente deveria sepultar os seus filhos. A lógica seria os filhos sepultar os pais, mas devido à iniquidade aumentar, queridos, a depravação é tamanha. Os pais perderam o controle sobre os seus filhos. Então, hoje ficou difícil os pais terem autoridade para parar os seus filhos, para protegê-los até. E por isso estamos vendo
muitos jovens morrendo por causa das drogas, por causa da prostituição, por causa da criminalidade. E com tristeza vemos pais chorosos, sofrendo a perda de seus filhos. Pois bem, vamos revisar a nossa lição, tá? Olha, queridos, nós temos aqui 5 pontos que gostaríamos de rever na lição de hoje. O primeiro você pode descrever a característica espiritual de Jó, que foi testemunhada pelo próprio Deus? Você está lembrado dessa característica espiritual de Jó? Você até poderia deixar no comentário, né? Que você estaria ajudando outras pessoas, né? Eu vou ajudar um pouquinho aqui, né? Então, mas se você puder colocar no comentário, é bom. Então, Jó era um homem sincero. Mas além da sinceridade, havia outros adjetivos, né? Tá? Nessas características, tá bom? Então, Jó era um homem sincero e também, se você puder, coloca lá nos comentários. Ele era sincero, tem mais outras qualidades, e lá no finalzinho ele diz que Jó se desviava do mal. Você tem se desviado do mal? Como é que é o seu comportamento hoje como um homem de Deus, uma mulher de Deus? Como você tem se comportado? Você tem se desviado do mal? Muito bem. Então, se você puder completar lá no comentário, colocar lá no comentário, tá? Descrevendo aí a característica espiritual de Jó, né, que foi testemunhada pelo próprio Deus, você vai ajudar outras pessoas com certeza. Olha, segundo ponto para revermos é o que a Bíblia mostra a respeito de Jó em relação aos seus filhos, né? O que a Bíblia mostra, né, a respeito de Jó em relação aos seus filhos? Como que era o comportamento, a atitude de Jó com relação aos seus filhos? Olha, amados, a Bíblia fala que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por todos eles, todos os dias. Como é que você está se comportando com relação aos seus filhos? Você tem orado por eles? Que sacrifício você tem feito pelos seus filhos? Quem sabe eles estão aí nas orgias, nas noitadas. Que sacrifício você tem feito? Você tem jejuado por eles? Você tem consagrado por eles? Você tem ido para o pó pelos seus filhos? Você tem clamado a Deus por eles? Ou você tem deixado as coisas acontecerem? Você tem se esforçado para levá-los à igreja? Você tem promovido reuniões cristãs na sua casa para que os seus filhos sejam inseridos nesse meio? Olha, a Bíblia mostra que Jó apresentava sacrifício a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo, havia cuidado do Jó para o bem-estar espiritual dos seus filhos. Amém? Terceiro ponto que precisamos revisar aqui. Que reação de Jó o capítulo 1 mostra? No capítulo 1 do livro, né, Jó teve uma reação. Qual foi essa reação? O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte dos seus filhos. Queridos, Jó teve uma reação surpreendente. O capítulo 1 diz que Jó rasgou o seu manto, sua roupa. Jó rapou a sua cabeça. Jó lançou-se em terra. Jó adorou ao Senhor. Olha só, amados, que coisa linda, maravilhosa a atitude de Jó, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Quarto ponto,
Segundo a lição, o que o patriarca Jó nos ensina a respeito da morte inesperada de um ente querido? O que nós aprendemos com ele? Olha, o antigo patriarca, ele nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Precisamos viver a confiança em Deus, confiar nele plenamente, sabe, amados? Porque o conforto, o consolo, a segurança vem do Senhor. Ele é quem vai nos trazer o conforto, o consolo e a segurança, tá certo, querido? Então, o quinto ponto para revisarmos é o seguinte: qual foi a reação do Senhor Jesus diante da dor da família de Lázaro? Olha, Lázaro morreu. Jesus chega ali e ele diz: olha, Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Falaram da situação de Lázaro, né? Então, diante da dor da família de Lázaro, o Senhor Jesus ficou agitado, sabe? Diz a palavra que ele agitou-se no espírito. Ele comoveu-se com aquela situação de tristeza, de dor. E diz a palavra no versículo 35 do capítulo 11 de João, que Jesus chorou. Jesus chorou. É verdade. Jesus chorou. Essa foi a reação de Jesus diante da dor da família de Lázaro. Aprendemos aqui que não podemos, não devemos ser insensível aos sentimentos que as famílias que estão vivendo perdas estão sentindo. Jesus participou desse sentimento. Diz que Jesus, ele se comoveu e chorou em decorrência daquela situação que aquela família estava passando. Então, queridos, que lição linda, que lição maravilhosa. Eu quero convidar você para estar comigo na próxima lição. Próximo domingo, a nossa lição é a lição de número 11, fala sobre os prejuízos da mentira na família. Olha, querido, isso aqui é muito forte. Os prejuízos da mentira na família. Lição número 11. Tá? Nós iremos estudar no próximo domingo. E eu quero convidar você a estar conosco também. Tá certo, meu amado? Então, quero agradecer você que acompanhou a gente até agora. E quero convidar você para estar comigo às 7h30 da manhã no nosso templo sede ali na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Aloysio Chaves. Ali nós estaremos estudando esta mesma lição que estudamos aqui, de forma presencial, com vários alunos, com uma interatividade muito boa, e com certeza você vai gostar de estar lá conosco, tá certo? Todos os domingos, às 7h30, ali. E em todas as nossas igrejas, todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós também temos a Escola Bíblica Dominical. Tá certo, querido? Então, amado, também eu tenho mais um convite para você. Domingo à noite, nós temos o culto da família. E todo primeiro domingo do mês, nós temos o culto celebrado pela Rede de Casais. Um culto muito bonito, muito interativo, muito espiritual. E eu convido você a participar conosco neste domingo, às 19 horas, no templo sede da nossa igreja. Tá bom? Também às terças-feiras, nós temos campanhas poderosas. E nesta terça-feira, agora, nós estamos na campanha A Cura da Alma. Olha, querido, é uma campanha muito forte. Gostaria muito de ter você lá conosco. Desejo do meu coração é abraçar você ali e dizer para você o quanto somos felizes de ter você ali conosco participando desta campanha. Tá bom, meu querido?
Então nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela lição maravilhosa da escola bíblica. Pedimos do Senhor o perdão dos nossos pecados, por obras, palavras e pensamentos. Pedimos o discernimento da lição. E pedimos a tua bênção para todos aqueles que chegaram até o final da lição de hoje, Senhor. E aqueles que irão acessar pelo YouTube, os que estão na rádio, que estão na TV. Obrigado, Senhor. Meu Deus, aqueles que vão assistir em outro dia, seja qual for, o dia da semana, o horário, abençoa os teus filhos. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.